Olá, ouvintes, seguidores, internautas da Comissão Justiça e Paz da Rádio Nova Aliança. Esse é o programa Igreja Viva que nós trazemos neste sábado, neste domingo, nessa semana, para trazer a ação da igreja perante o mundo. A Igreja Viva, ela vai ao encontro das pessoas que fazem dessa igreja em saída, que vai a levar Jesus nos lugares mais longínquos. Hoje nós estamos aqui recebendo a coordenadora da Pastoral do Menor, Shirley Rocha César, que vai nos contar um pouquinho da história da pastoral e também do grande desafio que temos pela frente e das ações que estão sendo propostas. Olá, Shirley, seja bem-vinda e vamos bater esse papo bem gostoso. Olá, bom dia, Jovita, bom dia, ouvintes. Bom, a Pastoral do Menor ela existe nacionalmente já há 47 anos. Ela começou com uma mobilização em São Paulo, onde a Arquidiocese, na gestão do Dom Paulo Evaristo Arnes e Dom Luciano Mendes, se preocupou com a situação dos então chamados meninos e meninas de rua. Dali então eles começaram a fazer um trabalho na Praça da Sé e se estendeu para alguns centros comunitários, principalmente na região do Belenzinho. Essa experiência ela acabou sendo difundida nacionalmente e descobriu-se que em vários locais do Brasil haviam iniciativas assim também. Na ocasião, isso era início da década de 80, aqui em Brasília, no Movimento Eureka, existia o Grupo do Menor, que fazia um trabalho no chamado CRT, hoje a gente chamaria de abrigo. E, bom, a pastoral vem caminhando, se organizou nacionalmente, a gente já está partindo para a 13ª Assembleia Nacional. Já E tem mais de aqui no 40 Distrito... anos, né? Oi? Tem mais de 40 anos. 47 anos, quarenta e sim. sete anos. Uma vida. E aqui no Distrito Federal nós estamos com a Pastoral do Menor implantada desde 2015, por Dom Sérgio. E a pastoral ela está ativa, ela durante algum tempo ela atuou muito significativamente lá em Santa Maria, principalmente na unidade de internação de Santa Maria, que é uma unidade que atende adolescentes que estão cumprindo medida privativa de liberdade, né? Adolescentes infratores, como as pessoas costumam chamar. E houve uma pausa por causa da pandemia e nós retomamos. E a Pastoral do Menor hoje atua junto à paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus da cidade estrutural, por nós reconhecermos que se trata da comunidade com maior vulnerabilidade para esse segmento de crianças e adolescentes. Muito bom. A pastoral, ela teve formação agora no final de maio, né? Chegaram várias pessoas para trabalhar e os desafios são muitos, né? Chile, você poderia falar quais são a- a- as áreas que a atuação da pastoral, das que já estão funcionando e das que precisam funcionar? Quais são essas áreas, essas diretrizes da pastoral? Sim, olha, nós tivemos uma formação agora no dia 30 de maio, nós costumamos realizar 2 formações por ano, e essa formação é exigência para que a pessoa venha participar como agente da Pastoral do Menor. Ela Certo. segue um plano único, que é nacional de formação. As áreas de atuação da Pastoral do Menor é atendimento à criança e adolescente que está em situação de vulnerabilidade, adolescente que está no sistema privativo de liberdade, no sistema socioeducativo, famílias de crianças e adolescentes, foi incluído mais essa ação nos últimos anos, Aham. principalmente a partir da pandemia,
Tem o trabalho com adolescentes, numa perspectiva de protagonismo, que é a Escola de Cidadania, e o trabalho de atuação da Pastoral do Menor junto à sociedade organizada, principalmente nos conselhos, comitês, fóruns, na perspectiva do controle e defesa dos direitos. Aqui no Distrito Federal, nós temos prestado atendimento a meninas da Unidade de Internação Feminina do Gama, que acontece uma vez a cada 2 meses, aos sábados à tarde, e nós iniciamos um trabalho lá na paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus, que é apoiando o atendimento a crianças e adolescentes no contraturno escolar. Temos aí uma perspectiva também de estar implantando um projeto junto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é direcionado a meninas, né, adolescentes que foram vítimas de violência e exploração sexual. Então, o desafio é muito grande, Jovita, porque o segmento mais vulnerável da sociedade, sem dúvida nenhuma, são crianças e adolescentes. E a gente fala de uma sociedade desigual, a gente fala de comunidades onde essas crianças e adolescentes têm pouca oportunidade de atividades, normalmente só a escola, são, na maioria, mães sozinhas criando os filhos. Então, essas crianças e adolescentes ficam muito ociosos e sem acompanhamento durante o dia, porque a mãe está trabalhando, né, está correndo atrás do sustento da família, e a gente vê como grande desafio exatamente esse, dar um suporte para a família, que é no contraturno escolar, está fazendo um acompanhamento do reforço escolar e atividades de esporte, cultura, lazer e formação. Então, é um desafio porque precisamos de pessoas de boa vontade, é um trabalho voluntário, embora seja necessária a capacitação, a pessoa tem que passar pela capacitação, e a gente também faz uma análise de perfil dessa pessoa em entrevista e também na atuação em campo, para ver se ela se adequa àquela ação especificamente. Nós buscamos, né, estar estimulando todo o tempo o tripé do agente de pastoral, que é o ser, o ir e o animar. Que é ser como Jesus, generoso, justo, sentir compaixão, ir ao encontro daqueles que mais necessitam e animar. Animar no sentido de estar profetizando a boa nova. Né? O reino de Deus se faz aqui e agora. E se talvez seja importante a gente falar por que, apesar de nós termos hoje a Lei 8.069, que está completando 35 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pastoral ter mantido essa terminologia de menor, foi por uma questão bíblica, porque quem acolhe o menor, a mim acolhe. E, por outro lado, também é uma questão profética, porque o menor era identificado como aquela criança pobre, negra, de periferia, que vigiava carro, que era eventualmente um trombadinha. Então, todo esse estigma que é trazido para o termo menor, que nada mais é do que um termo jurídico, né? Maior e menor de idade. Então, por isso, nós mantemos essa designação de pastoral do menor, porque nossa opção preferencial é pela criança e pelo adolescente que está em situação de vulnerabilidade, de exclusão social. Nós temos as formações, mas nós colocamos aqui que a paróquia ou a comunidade que tiver interesse, nós podemos estar realizando formações e podemos estar apoiando, acompanhando, né, as iniciativas daqueles que estiverem se sentirem desafiados ou chamados a estar trabalhando, né, com crianças e adolescentes e famílias. E não é necessário que nós tenhamos muitas pessoas, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele vai estar presente. Então, nós entendemos também que onde nós tivermos 2 ou 3 pessoas, né, 2 ou 3 agentes da pastoral do menor, que estejam engajados, interessados em desenvolver um trabalho. Muito bem, muito bem. E aí, enquanto você falava, Shirley, eu ficava aqui imaginando
a dimensão é, evangélica da pastoral do menor, né? Porque na Constituição está como a criança ela tem a prioridade absoluta, né? E a gente não tem visto isso na, na política de modo geral, nos partidos de modo geral, eh, e nas ações, né? Então a gente vê ainda muita violência contra a criança, e muita vulnerabilidade. Então, foi muito bom você falar das O artigo paróquias. É, 227 da Constituição Federal, sim, ele determina que criança e adolescente são prioridade absolutas. São prioridade por quê? Porque são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. O Estatuto da Criança e Adolescente vem trazendo todas as ações na linha de promoção, defesa e controle, né, das ações voltadas para esse segmento. E, efetivamente, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei muito aplica ao Brasil, mas aplica-se ao Brasil sim, e é uma lei que tem sido servido de inspiração para outros países. Agora, nós dependemos de três aspectos, né? Que é conteúdo, método e gestão. Ainda existem segmentos da sociedade, principalmente políticos, né? E ainda sim. tem uma visão deturpada da criança e do adolescente, né? Distorcida. Então, é a questão do conteúdo. O método é trabalhar voltado para a promoção dos direitos, ou seja, para estar estimulando, propiciando esse desenvolvimento desse ser, né, integralmente, de uma maneira em que ele efetivamente seja um sujeito de direitos. E a questão da gestão. Na questão da gestão, a gente tem hoje uma Constituição que ela é municipalista, ela é participativa, ela conta com controle social, então nós temos conselhos municipais, conselhos estaduais e do DF e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Infelizmente, nós ainda estamos muito longe, não digo do ideal, do necessário, mas nós já temos avanços, porque graças ao Estatuto da Criança e Adolescente, hoje nós temos conselhos tutelares, por exemplo, nós temos as medidas de proteção, em que envolve a área de saúde, assistência social, educação. Nós temos aí também a questão das próprias medidas socioeducativas, porque antigamente um adolescente que cometesse um ato infracional, ele não tinha direito nenhum à defesa, não havia um processo investigatório. Então, nós tínhamos situações de crianças que eram presas por suspeita de tentativa de roubo. E a criança simplesmente estava de frente do Conjunto Nacional olhando a vitrine. Então, hoje, o adolescente tem direito ao contraditório, ele, em 45 dias, né, diferentemente do adulto, o inquérito deve ser encerrado e o juiz da vara de execução de medidas socioeducativas deve aplicar uma medida que pode ser desde a advertência, a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e privação de liberdade. Que são as unidades que nós temos visitado. Muito importante a gente dizer que a pastoral do menor ela se diferencia da pastoral carcerária, embora em muitos locais a pastoral carcerária vem realizando assistência religiosa aos adolescentes que estão privados de liberdade. Mas nós temos uma mística própria, uma abordagem própria para trabalhar com esses adolescentes. Nós temos aí, completando, né, este ano, 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, vários eventos de mobilização da opinião pública, vários momentos de avaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de vista da aplicação, né, de saber em que medida Aham. estados e municípios, a sociedade, as famílias estão atendendo às necessidades de crianças e adolescentes. Então, esse é um ano de reflexão, é um ano de definição de novas metas, de novos desafios, e, acima de tudo, um ano para a gente renovar e reforçar o nosso compromisso para com esse segmento. Porque, afinal de contas, crianças e adolescentes são o futuro do país. Muito bom, Shirley. Nós estamos aqui no nosso programa Igreja Viva. Nosso tempo está acabando e
Daqui a pouco nós teremos o nosso querido arcebispo, ele vai nos dar uma palavra, e também a nossa irmã da Comissão Justiça e Paz, a biblista Simone Furquim, que também vai dar uma palavrinha conosco logo em seguida. Sheila, nosso tempo é pouco, eu gostaria já de que você já fizesse um convite para quem quisesse vir, né? Estar com a Pastoral do Menor e também uma mensagem, né, para a nossa igreja viva, essa igreja que vai ao encontro dos mais Bom, a necessitados. mensagem que eu sim. Dom Luciano Mendes, ele dizia que quando uma sociedade coloca a criança no centro das suas atenções, automaticamente ela se obriga a se transformar. E, efetivamente, enquanto a gente não olhar criança e adolescente como prioridade, a gente não vai avançar muito em termos de sociedade. Então, eu convido todas as pessoas, né, de bom coração, homens e mulheres de boa vontade. Nós temos muitos jovens que já passaram pela catequese e hoje, né, podem estar aderindo às pastorais sociais, porque já é o momento de estar prestando serviço, né, de estar em missão. Nós convidamos os jovens, sobretudo, para estarem se engajando. As nossas formações são divulgadas no Povo de Deus, e para contato, o nosso número é 31 98044 1464. Muito bem, muito bem. Agora, você que nos acompanha pelas redes sociais, da Comissão Justiça e Paz e também da Rádio Nova Aliança, fica aqui também a é, é, nosso convite para que venham fazer parte da pastoral do menor, porque quem acolhe o menor é a Jesus Cristo que nós estamos acolhendo, né? Então é muito fácil jogar pedra, mas vamos acolher. O acolhimento, a gente está acolhendo Jesus. E fique com Deus e até a próxima. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, no capítulo 12, 14 a 21. Os capítulos 11 e 12 narram Jesus em missão em toda a Galiléia, promovendo curas e discursos sobre o reino de Deus. Isso incomodou muitas autoridades da época. No texto de hoje, o evangelista diz que os fariseus estavam planejando matar Jesus. O evangelista vai dizer que Jesus não se intimida, ele continua a sua missão. Para Mateus, tudo o que estava acontecendo com Jesus já fora profetizado pelo profeta Isaías, que dizia que o servo de Javé não descansará enquanto não ver cumprido o direito. Jesus é o servo de Javé, conforme Isaías capítulo 2, de 1 a 2, citado por Mateus. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Sabemos que após a morte de Jesus, o sistema opressor, tanto o Império Romano como a religião que excluía as pessoas, continuaram agindo, continuaram oprimindo. Mas os cristãos dos primeiros tempos, por trás do Evangelho de Mateus, compreenderam que o trabalho evangelizador de Jesus não terminará, pois os seus discípulos e discípulas continuarão realizando a sua missão de anunciar e viver o direito e a justiça. São os cristãos daquele tempo e os de hoje. Hoje, mais do que nunca, devemos anunciar e promover o reino de Deus em nossa sociedade, para que o direito e a justiça alcancem todas as pessoas atingidas pelos sistemas de opressão e de exclusão. Que nossas igrejas sejam também lugar de animação profética e evangélica,
lugar de encontro com Deus misericordioso, lugar de salvação, onde possamos sempre alimentar nossa fé e nossa missão cristã. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça